Uma revolução, os bastidores, você viu, Rosiane? Uma revolução. Não tiveram, né, o sim e o não em casa. Nós vamos homenagear os corintianos, sim. Tudo bem com você? Tudo bom, Magda. Que bom tê-la aqui novamente para falar de um tema que parece chover no molhado, parece que as pessoas, né, estão sempre batendo e os pais nunca têm respostas. Então vamos tentar ajudá-los a refletir sobre esse tema. É a questão justamente das necessidades, dos caprichos, dos desejos dos nossos pequenos e adolescentes. A primeira pergunta começaria justamente por que essa dificuldade hoje, né? Parece tão óbvio, mas será que é tão óbvio assim? Por que se tem tanta dificuldade de dizer não aos nossos filhos hoje? Bom, existem vários fatores, né? Dentre eles, a gente pode entender que existe um dilema de muitos pais em conseguir conciliar a questão do trabalho e família. Eles acabam, então, ficando um pouco ausentes e essa ausência na questão dos filhos, muitas vezes cria um mal-estar. Isso a gente pode considerar como uma das variáveis. Eles tentam suprir como? Presenteando as crianças, dando um presente, só que aquele presente não vai fazer a criança se sentir melhor, nem ser melhor. No entanto, o objetivo que se tinha de atender uma necessidade, de suprir uma questão mais dos pais, ela não é de fato atendida, né? E por que é tão difícil para eles trabalharem? A gente vem conversando tanto, a orientação de outros profissionais, né? Você vem reforçar um recado que já vem sendo dito. Qual é essa dificuldade? Onde é que está essa dificuldade de ter essa tranquilidade, esse equilíbrio? Um outro fator que a gente pode pensar seria também quando tem aquela dinâmica de muito zelo, em que os pais eles não conseguem identificar ou, digamos assim, censurar o erro ou a imaturidade da criança e acabam deixando passar coisas que não deveriam ser passadas, né? Ou dizendo muito sim, autorizando muitas coisas que precisariam, na verdade, serem revistas para ver se realmente aquilo é coerente com a educação que está se propondo a fazer. Ou não fica tão doloroso, né? Parece que dizer não aos nossos filhos tem uma dorzinha aí por trás. Bom, eu quero lembrar que a gente tem algumas palavras que nós citamos no início da nossa entrevista, que é a questão da necessidade, do desejo e do capricho. Vamos dividir isso aí, porque as crianças e os adolescentes, todos nós temos necessidades. Ok. Né? Vamos traduzir cada uma dessas palavras? Vamos pensar assim, ó, necessidade. A necessidade, ela é inerente ao ser humano, é aquilo que realmente faz toda a diferença para um desenvolvimento mais saudável, normal. É a questão da alimentação, é a questão de afeto, é muitas vezes dizer um sim em determinado contexto, é dizer um não em outro contexto. Então, isso a gente pode entender como necessidade. E quando a gente pensa em necessidade, a gente está pensando também em necessidades fisiológicas e afetivas. Quando a gente pensa desejos e caprichos, eu vou colocar tudo dentro de uma mesma sacola e eu vou considerar o seguinte: as expectativas em que elas têm uma necessidade de serem atendidas, de possuir ou de alcançar algo. Só que isso tem um lado bom e um lado ruim. Ter o desejo de alcançar algo não é negativo, é positivo. Desde que fique claro que não a todo custo para se conseguir aquilo. Então, desde já precisa ser ensinado à criança de que a gente não tem tudo que a gente gostaria, que a gente deseja, porque existe todo um contexto, a gente vive em sociedade, muitas vezes a gente não tem uma visão de conjunto. Aí isso já entra na questão dos caprichos. Os caprichos eu quero porque eu quero, porque eu estou com vontade. E as coisas não funcionam dessa forma. Nós vivemos numa sociedade em que a gente tem que considerar a existência da outra pessoa. E a outra pessoa começa pelas que a gente convive no dia a dia. Pai, mãe, amigos e etc. Né? Bom, eu falei agora que chega a ser um pouco doloroso para algumas pessoas dizer não. Mas a gente fala não com tanta facilidade, mas sem argumentação, né? Sem um embasamento. Sim. É preciso saber, é preciso aprender, eu acho, dizer não, né? Tem uma forma, tem um jeitinho. Tem uma forma e tem um jeitinho. O que a gente observa também é que existe um medo, um receio de dizer sim ou não quando a criança ou o adolescente traz uma questão. E o que a gente entende que pode estar por trás disso é também o medo de se arrepender em relação àquela resposta. Porém, no momento que se dá uma resposta, seja sim ou seja não, principalmente quando é o não, é importante que não se volte atrás. Mantém, sustente aquilo até o final. Por quê?
Porque se você, na hora que a criança ela observa, que ela fica insistindo, que ela pode se utilizar de quê? De chantagens emocionais, de manipulação, para poder conseguir o que ela quer. E isso a pessoa começa a aprender desde cedo, né? Desde criança, que é o estilo da criança ir seduzindo. Se ela consegue, através desses meios, burlar uma situação e conseguir transformar o não num sim, o que está acontecendo? Qual a mensagem educativa que está por trás disso? Ela vai entender que limites é uma coisa que na prática não existe. Ela pode fazer o que ela quiser, basta ela arrumar um jeitinho para conseguir alcançar o que ela quer. E nesse sentido, ela vai o quê? Ela não vai respeitar pessoas, não vai respeitar circunstâncias. Ela vai levando para a fase adulta e é o que a gente vê muitas vezes hoje, né, do não ter limites para nada. Não ter limites para nada e aquela questão também, o que eu quero não existe, eu vou fazer de todos os meios para conseguir o que eu quero. E aí já entra uma questão ética, moral, que a gente sabe que não pode ser dessa forma. Quando a gente fala com a criança, né, dessa questão do não, eu digo que às vezes os pais não conseguem expressar esse não em função também disso que você citou. É o trabalho todo dia, é a correria, são os problemas, o cansaço. Às vezes ele quer se livrar do problema, talvez seja essa palavra certa, né? Com esse não. E é uma pena com quando esse sim. Com esse sim. É uma pena quando a gente vê esse tipo de situação acontecendo ou quando a gente escuta um relato desse tipo. Então, às vezes, a gente começa a ficar preocupada a partir da própria descrição da situação. Por exemplo, quando a criança ou o adolescente aborda o adulto responsável, né, o tutor, para falar algo, pedir alguma coisa. E esse adulto, esse responsável, ele não consegue nem olhar na cara da pessoa. Ele tem que olhar nos olhos, a pessoa está chegando lá para te pedir alguma coisa. Então é importante que você pare o que você está fazendo e você preste atenção no que a pessoa está te pedindo. Ouça aquela pessoa, até para poder você trabalhar o teu discernimento e avaliar aquele pedido. Avaliar de que forma? Aquele pedido, se eu disser sim, ele vai de encontro à questão da educação ou não? Porque essa é a variável que tem que se considerar na hora de dar uma resposta de sim ou não. É saber o quanto é que aquilo realmente vai fazer uma diferença, de fato, para a educação, ou se aquilo é alguma coisa que é supérfluo. A coerência e o equilíbrio tem que vir dos adultos, né? É o exemplo. Então não tem muita... É difícil, né? Se as coisas estão invertidas, são exceções. Mas aí já é uma outra temática que a gente pode vir a conversar, que também é uma sobrecarga que você está transferindo em termos de papéis, né? Essa questão de autoridade. O que a gente perde também muitas vezes o foco é quando eu não levo muito a sério esses temas, quando eu deixo de analisar o que pode vir a ocorrer lá na frente, né, com essa ausência, com esse excesso de sims, né, essa ausência de não. Isso. Onde isso se reflete na educação? Você citou agora alguns exemplos da questão ética. Né? Da formação moral também a partir disso, quando se retrocede, quando eu começo a manipular desde pequenininho para que o não vire um sim. Mas o que mais pode acontecer? O que mais? A gente pode ver o seguinte, a criança sem limites, ela cresce sem estabelecer fronteiras para que ela possa discernir entre o certo e o errado. Eu estou falando criança porque a gente está considerando a base, mas isso ela vai reproduzir nas idades seguintes, nas fases, no ciclo de vida seguinte, que seria a adolescência, a adultidade e assim por diante, né? Se não houver uma mudança nessas outras fases. Então, a gente pode considerar a necessidade do estabelecimento de fronteiras, ela não vai ter conseguido fazer isso, então ela vai ter dificuldade em saber o que é certo e o que é errado. Uma outra situação que a gente vai poder pensar em termos de consequência, ela não vai saber lidar com frustração. Todos nós passamos por problema de frustração. A diferença entre todos nós é as pessoas que conseguem lidar melhor com isso, superar, dar a volta por cima e as que não conseguem. Ou também aquelas que têm uma dificuldade enorme. E o que vai diferenciar? Na medida que você vai começar a trabalhar a questão da frustração, de como lidar com isso, vai te favorecer a você poder esperar o momento, às vezes aceitar uma espera que é imposta,
eu considerando até uma imposta pela vida, não por outra pessoa. Você aceitar que aquilo você não pode ter, às vezes a dor de um amor não correspondido, que às vezes a gente vê aí crimes passionais, a mulher deixou o cara vai matar a mulher, a gente tem tanto de mulher aí precisando arrumar um companheiro, não deu certo com aquela, então bola pra frente, né? Mas aí vai e mata. Por quê? A dificuldade de frustração. Então a gente pode considerar, eu estou assim, fazendo uma síntese, né? Claro que cada caso é um caso. E são várias situações. Várias situações, mas isso, dependendo do caso, é uma das situações que podem vir a acontecer, nesse exemplo que eu coloquei. Então tudo isso vai trazer o quê? Consequências negativas para aquele futuro sujeito em termos de adaptação no mundo. Vale aí um outro tema para a gente trabalhar lá na frente, que é a questão de como lidar com as frustrações. Isso. Porque é inegável que ela gera um sentimento, um mal-estar, isso é muito dor, claro. Dor. Com certeza. E isso, normalmente, alguns pais, ouvindo você falar, querem livrar os filhos dessa dor, desse mal-estar, não querem que eles sintam isso, daí é um problema maior. Na verdade, entra a condição do zelo e da superproteção. Então, ele está fazendo, um dos piores erros que um pai pode cometer é querer evitar que o seu filho sinta dor. Claro, porque ele também está sentindo a dor. O pai sente dor quando vê o filho sofrendo. Mas, gente, não tem jeito. Então, todo mundo sofre junto e tenta superar junto e dar a volta por cima junto. Às vezes, essa é a saída. Mas o que não pode, de maneira alguma, isso eu estou generalizando, é não permitir que o filho passe por frustração nenhuma. Então, ele tem que vivenciar para poder aprender a lidar e a superar. E outra coisa, pai e mãe não vai ficar a vida inteira com ninguém, né? Grudado no filho. Então, ele tem que realmente aprender a trabalhar a autonomia. Claro que a gente vai considerar situações em que o máximo do limite que é ser possível proteger, se protege. A partir daquele limite X, o que não pode mais se proteger, tem que deixar a pessoa viver as suas experiências, amadurecer, cometer seus erros, poder acertar, corrigir, se retratar. E é isso que a gente quer, até porque a gente quer para os nossos filhos, que é para a gente também, né? Que é um aprendizado mútuo. Quando nós vamos passando por essas situações, e nós sabemos disso, você falou uma frase agora, que eu acho que é bastante interessante, que é quando a criança, né, nessa fase, ela tem a possibilidade de reverter a situação. E aí o que acontece? Quando a gente começa a ver, é um sofrimento, né? Você perceber que o seu filho está crescendo com essa visão de superpotente, de ser super, é um sofrimento. É um sofrimento, porque ele se sente super-herói. Super, E é uma fantasia. É uma disfunção e muitas vezes a coisa não funciona dessa forma. A gente tem que aprender a lidar com os sentimentos difíceis. E as pessoas não são treinadas para isso. Não. É isso que elas são treinadas para fugir. Não, eu preciso fugir porque esse sentimento está me causando dor. E na realidade, não. Ansiedade, medo, culpa faz parte da vida. A grande questão é como é que eu consigo lidar a um ponto em que eu consiga seguir com as minhas coisas, com a minha vida, até passar aquele gargalo daquela situação difícil. Agora, fugir, tentar sair pela tangente, a tendência é aumentar, os problemas aumentarem. E aí você deixa um recado perfeito para a gente finalizar, que é para os pais. A gente começou lá perguntando para você como é essa questão de você, por que os pais e avós não conseguem lidar? Talvez seja justamente por isso, né? Pela dor que não querem sentir, pela frustração que não querem sentir, daí vocês aprendam com os nossos filhos, com os seus filhos e adolescentes. É um aprendizado mútuo isso. Isso, com certeza. A criança, de uma certa forma, também é um reflexo da educação. A educação é um reflexo do que o adulto é. Então, aquilo, de algum modo, é uma alimentação, uma reeducação mútua, né? Que é o que nós queremos, porque, afinal de contas, quem vai aprender a dizer sim e não com coerência, com embasamento, né, com fundamento, não por não, é complicado. E um sim, né, de que maneira? Né, sabendo que o seu filho tem sim com limites também. Com certeza. Então, todo esse aprendizado vale para todos, não é só para a gente dizer, não, eu vou ensinar o meu filho a ter frustração. Não. É um aprendizado mútuo, acho que é isso que a gente vai trazer sempre aqui, porque como a Rosiane falou, o filho é reflexo do pai, então o pai tem que dar uma lapidada também. Então vamos dar uma olhadinha nesse processo pessoal aí de frustração também, né, Rose?
Isso, então a gente vai fechar, né? Vai fechar. Então, o papo está muito gostoso, a gente gostaria até de continuar, né? Bom, para finalizar o nosso assunto de hoje, eu gostaria de deixar um recado de que é importante sim atender às necessidades e às solicitações do filho, só que lembrando de considerar as questões úteis e desprezar aquelas que são supérfluas, valorizando o quê? Valorizando o que há de importante para o desenvolvimento da educação, sem esquecer, na verdade, do afeto que envolve toda essa relação. Perfeito, é exatamente isso. Nós temos aqui um primeiro de uma série, que já me surgiram várias perguntas, a questão da frustração, o excesso de sinceridade das crianças, tudo isso acaba misturando, né, e vindo à nossa mente para que nós possamos discutir. Mas você volta daqui a 15 dias para bater esse papo com a gente, nós vamos trazer vários outros temas, né, e vamos, assim, por assim dizer, destrinchando algumas situações que estão no nosso cotidiano, que parecem fáceis de serem resolvidas, mas não são. Obrigada, Rosiane. Obrigada, Até o próximo encontro, viu? Nosso bate-papo com a Rosiane Delgado está na internet também. Há 15 dias nós tivemos nosso primeiro bate-papo de uma maneira geral, falando sobre vários temas, né? Foi o start dela aqui na nossa programação. Então, você pode assisti-la novamente pelo nosso Facebook e em breve a nossa entrevista estará no ar também para você, tá? Fica de olho porque o Foz Mulher vai continuando por aqui nesse bate-papo que começou uma maravilha, super gostoso e segue depois do nosso intervalo. Até já!